Olá, eu vim trazer um tema para a gente refletir juntos e que certamente interessa tanto a judeus quanto a cristãos. Interessa sobremaneira aos dois. Inclusive uma curiosidade, porque tratam-se de profecias que estão tanto no judaísmo quanto no cristianismo, estão nos textos judaicos, estão nos textos cristãos também, que é a famosa guerra de Gog e Magog. Então, eu sou estudante do judaísmo, sou israelita, judeu, estudo o Talmud, o Zohar e as demais revelações dadas pelo Kadosh Baruch Hu, Adonai, o Rei do Universo. E o que eu vou trazer aqui é baseado na geopolítica, mas também nas palavras de grandes rabinos, de sábios judeus. Uma parte também vai ser da visão de teólogos cristãos que concordam. Então, eu peço atenção porque tenho certeza que vocês vão extrair coisas muito interessantes daqui. Em primeiro lugar, a pergunta: o que pode ser feito para que haja paz na região? Tanto se tem sentido essa pergunta, eu falo que não tem sentido. Por quê? Essa pergunta só teria sentido se fosse feita por um ateu, por um cético, mas qualquer pessoa que acredite na Bíblia e que fale: a Bíblia é um livro que é a palavra de Deus, ou inspirado por Deus. Então essa pergunta, o que pode ser feito para haver paz na região, ela não tem sentido para um judeu nem para um cristão. Por quê? Porque quem é judeu cristão e conhece a Bíblia sabe que não existe, não há qualquer tipo de ato político que Israel, por melhor que fosse, traria ao fim do conflito, da perseguição a judeus, da perseguição a Israel e assim por diante. Não existe meio termo entre crer na Bíblia como a palavra de Deus e ao mesmo tempo ter uma visão de política humana baseada no materialismo histórico. O humanismo secular, as filosofias da política internacional não se aplicam nesse caso, porque a Bíblia declara tanto nas profecias judaicas quanto nas profecias cristãs que esse conflito não terá resolução humana. Então, se você crê numa resolução humana baseada em qualquer tipo de ética ou política materialista, não perca seu tempo, tenha uma coerência e negue a Bíblia. É muito mais coerente. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, deixar claro isso. Uma vez que a Bíblia deixa claro que não haverá solução pacífica, não haverá qualquer tipo de solução para esse conflito, senão uma solução baseada nas profecias, não faz sentido você se dizer cristão, ou você dizer que acredita na Bíblia, e se questionar: puxa, o que pode ser feito? É óbvio que em nível humano existem coisas que vão acontecer, que podem ser melhoradas, que podem ser feitas de uma forma ou de outra, mas resumido, qualquer que seja a situação, ela não vai se resolver de forma humana. A Bíblia deixa claro que o conflito com Israel só terá o seu desfecho com uma grande guerra que envolverá muitas nações. O mundo, a maior parte do mundo, e não há alternativa para um funil inescapável desse momento. Tudo leva a ele. Tudo que está acontecendo é um funil para esse grande momento. Tanto as profecias judaicas quanto cristãs concordam. Uma grande batalha vai ocorrer em Israel nos últimos dias. Israel será atacada por vários povos de todos os lados. E quando ela estiver prestes a cair, milagrosamente derrotará todos os seus inimigos. Haverá intervenções e aparições sobrenaturais explícitas. A gente sabe que na Guerra dos 6 Dias, existe, principalmente os cristãos, tem muitos vídeos que mostram aparições, que mostram relatos de povos árabes ali que atacaram Israel naquele momento, falando que viram luzes, viram anjos, se renderam a multidões de anjos, Isso tudo a pessoa pode procurar na internet. A Guerra dos 6 Dias, aparições sobrenaturais. Só que nessa guerra de Gog e Magog serão aparições muito mais explícitas, claras, onde todos verão que existe algo sobrenatural acontecendo. E algumas pessoas perguntam: por que Deus permite? Por que esse é o caminho que Deus escolheu? A ideia é que Deus permite isso para que as pessoas mais céticas e também de outras religiões digam, ao fim dessa guerra: é absolutamente impossível, materialmente impossível Israel vencer. Quando todas as coisas estiverem, todas as peças estiverem no tabuleiro, qualquer observação, qualquer visão, vai ser impossível Israel vencer. Não tem como. Seria como uma violação dramática das leis naturais. Como você pegar uma pedra, jogar ela para cima e ela não cair. Obviamente, não haverá a menor dúvida de que algo sobrenatural está acontecendo ali. E há dois motivos para isso. Um é para que fique claro que a perspectiva bíblica sobre Deus é verdadeira. As pessoas têm várias religiões, têm várias formas de acreditar em Deus.
aquelas que acreditam baseadas na Bíblia, elas têm uma visão que inicia ali em Abraão, Isaac e Jacó, e os cristãos continuam com Jesus, né? Mas você tem milhões de pessoas que acreditam em Deus de outras formas que não têm relação com a Bíblia. Então um dos motivos para que isso aconteça é para que a perspectiva bíblica sobre Deus sobre a perspectiva da Bíblia, seja demonstrada que essa é a verdadeira. Olha que interessante. Para que todas as nações vejam que Adonai é o Senhor. É muito interessante. E um outro motivo, antes da guerra eclodir, né, e provavelmente durante, para que haja uma divisão entre todos os que amam e os que odeiam Israel. Isso é interessantíssimo. Nós temos acompanhado uma grande polarização sobre pessoas que dizem que amam ou que odeiam os judeus. Falando diretamente, o papel de Israel, então, quando eu falo Israel terra, Eretz Israel, Israel povo, é dividir as nações. Há uma profecia que fala assim: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Não há lugar para mornos nessa situação. Qualquer pessoa que acompanhe um pouco do assunto sabe que historicamente, desde o Egito, passando pela Babilônia, Roma, etc., muito antes de Jesus, o povo judeu, mesmo sendo minúsculo, sempre esteve nas manchetes. Roma, por exemplo, conquistou e travou batalhas com povos muito grandes, muito mais numerosos do que os judeus. Mas, curiosamente, se observa ali um dispêndio de energia, de tentativas, de situações envolvendo Israel e o povo judeu. Então é um país menor do que o menor estado do Brasil. O menor estado do Brasil é Sergipe. Israel é menor do que Sergipe. E com apenas uma ínfima fração da população mundial, nunca deixou de ocupar as notícias no mundo. Ao longo de toda a história, as pessoas não tinham opinião forte, por vezes, sobre vários outros povos. O que você acha do povo austríaco, do povo australiano e assim por diante? As pessoas, parece interessante. Agora, olha que coisa interessante. Nunca houve nada impactante, visceral, sobre várias nações, né? Muitas, por vezes, muito maior do que Israel. Mas ao se perguntar sobre os judeus, a coisa sempre muda de figura. Dos mais apaixonados, muitos inclusive desejando estar juntos, tendo orgulho de ter amigos judeus, alguns até buscando conversão ao judaísmo, né? Até o oposto extremo, os que odeiam e difamam e lançam as mais terríveis teorias conspiratórias sobre os judeus. Né? Os judeus querem dominar o mundo, os judeus têm aliança com reptilianos, ou seja, tanto entre religiosos quanto entre alguns tipos de esotéricos, algumas formas de tradições, acusam os judeus de várias coisas. Né? Então você tem um posicionamento rígido entre os que amam e os que odeiam o povo judeu. E uma coisa muito interessante, que já foi feito, inclusive, já foi muito discutido, o posicionamento de uma pessoa sobre Israel e o povo judeu, ela preenche mais de 30 outras perspectivas sobre o mundo. A política, a ética, direitos, posição ideológica da pessoa. Vamos dizer assim, que o que uma pessoa fala, quando você pergunta para ela o que você pensa dos judeus e de Israel, você pode dizer, ter certeza que é um dos maiores divisores que marcam linhas e grupos inteiros de posicionamento de um indivíduo. Normalmente você vai ver as próximas questões sobre outras perguntas, sobre outras questões muito alinhadas entre todos aqueles que se alinham a favor dos judeus e também, do outro lado, muito alinhadas das pessoas que odeiam judeus, e tudo isso sobre direitos, posição ideológica, ética, política e assim por diante. Tudo que está acontecendo, então, portanto, isso aí é uma evidência que eu estou falando, né? Tem essa função. Nós temos visto cada vez mais antissemitas, pessoas que odeiam os judeus saindo da toca, vamos dizer assim, da covardia e se posicionando abertamente. Agora eles acreditam que podem realmente se mostrar e dizer que odeiam os judeus. Agora sim, né? Agora posso dizer que eu realmente odeio os judeus. Por quê? Por causa de tudo que Israel está fazendo na guerra. É isso. Tudo aquilo que já estava preso, tudo aquilo que a pessoa já pensava, admitindo para si ou não, muitas vezes admitindo para o próprio grupo, né? Agora ela pode falar, agora ela pode dizer que odeia os judeus e assim por diante.
Ela vai falar, não odeio os judeus, eu odeio Israel, odeio o que Israel está fazendo. Não se trata disso. E a gente já acompanhou aqui, já viu, né, que desde os tempos antigos existe essa questão forte, dividindo as pessoas. Então, para essas pessoas que odeiam os judeus, não importa a verdade. Nunca importou a verdade. Jamais importou a verdade. Os odiadores afirmam que tudo o que Israel diz, por exemplo, sobre as notícias da guerra atual, é fake news, né? E todas as mentiras, fotos, cenários, montagens que já foram provadas que acontecem de outros lados da guerra. Cenários articulados, gravados, e regravados várias vezes, colocando crianças no meio, como figurantes muitas vezes. Às vezes, quando acontece de fato uma situação, pega e traz a criança lá, suja o rosto dela, as pessoas conseguem enxergar isso. Ou seja, o que é verdade vindo do lado de Israel, e que Israel tem um compromisso, porque Israel é um Estado ali no Oriente Médio que defende minorias, onde acontecem passeatas de homossexuais, né, LGBTQIA e assim por diante. As mulheres podem falar sobre feminismo. Então existe também essa questão de você entregar a verdade. Mas isso não, para o odiador de Israel, o que Israel está falando, ele vai falar que é fake news. Mesmo ele sabendo lá no fundo, que não é nada disso. Então eu vejo nos grupos, como os grupos agem, grupos, redes sociais, né? Tem um reforço comunal onde todos ali, lá no fundo, a alma sabe. Vem essas... Que tem montagem, que tem exagero do outro lado, que tem mentira, mas muita mentira. Por exemplo, Israel atacou um comboio de ambulâncias. Israel nunca... As forças de defesa de Israel, as IDF, não teriam o menor motivo para atacar um comboio, sendo que naquele comboio não tem nada. Só que eles têm um serviço de espionagem que é um dos mais rigorosos e mais importantes, mais eficientes do mundo, que é o Mossad, e ali ele consegue identificar, sem a menor dúvida, estão usando ambulâncias, mas não são pessoas que estão ali dentro sendo levadas para o hospital. Não, são terroristas que estão usando carros disfarçados para levar armas e assim por diante, né? Então, essas pessoas muitas vezes sabem disso, sabem que é isso que está acontecendo, mas elas criam uma camada mental oriunda do ódio aos judeus, que em cima dessa camada mental, né, já transborda ali tudo aquilo que ela queria falar. Os brados anti-Israel se instalam e logo transbordam porque estão cheios do ódio que nunca foi admitido. E agora a gente consegue ver esse ódio em frases neonazistas, inclusive ao redor do mundo, ataques a judeus, ataques físicos a judeus ao redor do mundo. Tudo justificado, a gente coloca assim, né, por um suposto modo de Israel agir. Não é nada disso. Celebrando a barbárie contra os judeus, inclusive, né? Tem aqueles que já chegaram nesse ponto, já logo no começo, que bom, como nós vimos, as pessoas que acompanham viram, até entre palestinos, quando os mísseis foram disparados, grande comemoração e assim por diante. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? A gente não vai aqui ser hipócrita, todo mundo sabe que é assim que as coisas acontecem. Então essas pessoas sabem que no mundo todo há situações 1000 vezes piores e reais em outros países. Essas mesmas pessoas extremamente indignadas sabem que tem situações 1000 vezes piores. Inclusive que não é de momento de guerra, não é de agora, há décadas, às vezes séculos, né? Mas pelo menos há décadas ininterruptas, onde crianças não apenas morrem, são violentadas, escravizadas. Está acontecendo agora. Tem alguns países na África, por exemplo, em conflitos incessantes, até em alguns países árabes, com guerras entre si, que não param também. No Afeganistão tem aquele filme O Caçador de Pipas, que fala sobre o abuso de meninos, casamentos forçados com meninas jovens, né? E no Brasil, segundo o Unicef, hoje qualquer pessoa coloca ali o dado, né? Segundo o Unicef, em apenas 5 anos, 35 mil crianças foram mortas de forma violenta e 180 mil meninas e meninos sofreram violência sexual. Tá? Tudo isso está acontecendo agora, mas somente a reação de Israel, quando é selvagemente atacada
E precisa se defender. E se defender não é simplesmente repelir. É óbvio que se você tem um atacante que se você simplesmente se defende e ele continua atacando, você está perdendo. Chega uma hora que ele vai conseguir te matar se você ficar só se defendendo, né? Mas, então, é somente a reação de Israel que causa todas as manchetes que a gente vai ver ao abrir qualquer site, de qualquer grupo de discussão de WhatsApp e tal. Estão falando de quem? Estão falando de todos aqueles casos que eu mencionei? Não. Eles estão falando de Israel. Estão falando de Israel. É óbvio que tem algo totalmente diferente agindo. E a Bíblia fala que isso tem uma causa sobrenatural. O antissemitismo, o ódio aos judeus, tem uma causa espiritual que tem a ver com a essência da pessoa, certo? Depende de tudo com o que a pessoa está mais alinhada ali interiormente naquele momento. E no fim, um resumo baseado na Bíblia, juntamente com uma interpretação rabínica da teologia cristã predominante em várias igrejas, de várias denominações, é que o tempo conduzirá o mundo e as pessoas a essa divisão, mais e mais. E um dos motivos de tudo isso, como falei, é justamente para que todos aqueles que ainda não tenham se revelado se manifestem como são, para que nada que venha a acontecer da justiça de Deus fique oculto. Então a pessoa se posicionando contra Israel, principalmente aquelas pessoas que dizem, eu conheço a Bíblia, ela sabe do lado que ela está. Não tem como ela negar, não sabia. Sabe, ela sabe sim. Então, para que nada fique oculto, Deus permite que essas coisas aconteçam. E aí, aqueles que em algum momento dizem que são neutros, não vão ficar neutros. E aqui não tem qualquer demagogia ou cerimônia para deixar claro. Os que odeiam e são contra Israel serão provados como errados e derrotados. É o que as profecias bíblicas falam. E os que amam Israel se revelarão como estando do lado certo, do lado de Deus, e no fim da guerra de Gog e Magog serão vitoriosos. É isso que a Bíblia fala. Alguns ainda se escondem, né? Tem pessoas que falam assim, frases como, mas Israel também erra. Querendo justificar o ódio, né? Mas Israel também erra. Eu já vi até alguns cristãos que são de certas ideologias que odeiam Israel, o que é um suicídio, né? Vou até falar sobre isso. É uma grande estupidez. Eu já vi num grupo citar só um versículo de Lucas 21, né? Que fala que Deus permitirá que essas coisas aconteçam. Quando Jerusalém, quando a guerra chegar até Jerusalém, os dias estarão no fim e assim por diante. Como se Jerusalém estivesse pagando por alguma coisa. Só que omite todo o resto, né? Cita só o primeiro versículo, todos os outros que logo a seguir eles omitem, onde fica claro os motivos, que são aqueles que eu mencionei acima. Os motivos que é dividir as pessoas e no fim fazer com que o mundo todo ataque Israel, e Israel, com uma vitória sobrenatural, mostre que o ponto de vista de Deus bíblico é o ponto de vista correto. Então é por isso que existe essa permissão. E essas pessoas não mencionam esse resto do que fala ali no Novo Testamento, né, em Lucas 21, em Mateus 34, se não me engano, também fala da mesma passagem. Elas omitem também que no Novo Testamento está dito o seguinte: Deus perdoará os pecados de Israel. E também a salvação vem dos judeus, né? O livro profético dos cristãos, Revelação, Apocalipse, o próprio Jesus diz que quando Israel estiver para cair, ele virá e lutará contra os inimigos do povo judeu. Como que a gente sabe que é o povo judeu? Ele está falando ali desde o começo, né, as 12 tribos, ele fala as 12 tribos, eu virei. Então eles colocam todo o contexto para que não tenha jeito também da pessoa dizer, será que ele está falando disso mesmo? Será que ele está falando dos cristãos? Não. A Bíblia é muito clara. Qualquer pessoa que tenha lido um pouco, principalmente os cristãos, sabem que o termo relógio profético da Bíblia é Israel. Não fala de Gaza, não fala do Egito, não fala da China, não fala da Rússia, não fala do Brasil. O relógio profético da Bíblia é Israel. Nenhum padre no mundo, nenhum pastor no mundo, né, que estude o mínimo de teologia vai dizer que é diferente, porque é o que está ali, né? Qualquer pessoa pega e lê. O cristão, o falso cristão das ideologias anti-Israel, como falei, ele é praticamente um suicida, é um tipo de marginal, de estelionatário espiritual. É isso, não há outra forma de colocar. Um cristão de Israel é um estelionatário espiritual. Porque ele fala, mas os judeus não aceitaram Jesus. Ele ainda tenta, assim, difamar os judeus, né? Você vê, quando não é por um lado, é pelo outro. Todos aqueles que odeiam Israel vão buscar os seus motivos. Todos aqueles.
para se justificar. Ah, mas os judeus não aceitam Jesus. Ou mesmo, os judeus condenaram Jesus. Puta merda. Fingindo que a mãe de Jesus, seus apóstolos, seus amigos, milhares de outros judeus que ouviram ou apoiaram, né? E o próprio Jesus eram judeus. Então eles omitem no fim que o próprio Jesus também, eles omitem que o próprio Jesus, ao voltarem, né, na sua segunda vinda, de acordo ali com o livro de Apocalipse, volta por Israel, pelo que ocorre em Israel. Então olha que conveniente, né? Nossa, os judeus mataram Jesus. Não esquece, não conta que a mãe dele era judia, que ele era judeu, que os apóstolos eram judeus. Não conta isso, joga, né? Vamos pegar só a parte que interessa para... não vamos tentar entender os judeus também, afinal de contas. Os judeus não aceitam Jesus como Mashiach, mas não está dito ali mesmo que, devido a isso, aqueles que aceitam Jesus, devido aos judeus não aceitarem, então foi aberta uma temporada para que os que não são judeus sejam enxertados na oliveira de Israel. Não se trata de substituição de... Eu já conversei com muitos teólogos, né? Ouvi alguns sem o menor fundamento bíblico falar em substituição de ordens, mas hoje em dia nós temos observado um retorno das igrejas evangélicas para se aproximar do judaísmo de Israel, apoiar Israel. Por quê? Porque está lá o bom cristão, num resumo, aquele que segue a vida cristã, que acredita em Jesus, ele será enxertado na oliveira de Israel. Então, quando o sujeito finge que não sabe todas essas coisas, né, e escolhe ver só o lado que ele pode usar para divulgar o seu ódio aos judeus, a gente já vê que se trata, não há outra palavra de falar, de um maldito. Porque uma vez que em várias ocasiões na Bíblia o próprio Criador diz que aqueles que abençoarem Israel, inclusive com o povo, serão abençoados, e os que os amaldiçoarem serão amaldiçoados. E aí o cristão, o falso cristão da ideologia anti-Israel, né, tem umas ideologias anti-Israel, viva a Palestina. Então esse cara que se diz que é cristão e segura essa bandeira, ele leu que um bom cristão será, como falei, enxertado na oliveira de Israel, que o termo foi muito claro, né, que serão um só povo no fim, na grande guerra, e ele sabe o que está dito ali. Na dúvida, né, ele teria o seu pastor, um teólogo que investiga dentro da igreja dele, né, e iria contar a verdade para ele. Talvez ele até saiba, inclusive, mas ele finge que não sabe. Na hora, ali nos grupos onde ele posta, ele finge que ele não sabe disso. Mas ele está muito mais comprometido com o materialismo histórico daquele seu grupo, com a ideologia daquele seu grupo, do que com qualquer. Ele não está nem aí. Ele é realmente, com tudo que eu falei, né, que está escrito lá e que ele sabe, ele é muito mais ateu do que um ateu. Melhor seria para ele mesmo rasgar a Bíblia, admitir, abraçar que aquilo é incoerente, né, dentro de si mesmo, porque admita o ódio natural contra os judeus. Não, é por isso, porque eu odeio os judeus mesmo, né? Tem a coerência, odeio os judeus, Jesus era judeu, né? Eu odeio os judeus. Seria mais fácil, bem melhor admitir, é muito mais honrado, mais admirável o inimigo declarado, né? Paulo fala, oxalá fosse frio ou quente, mas por ser morno, irei te vomitar da minha boca. E então tome sua posição e lute, não perca seu tempo, porque estudar a Bíblia não é uma coisa fácil, é uma coisa que toma tempo, é uma coisa que muda hábitos de vida. Qualquer pessoa que é religiosa, ela não é perfeita, ela pode ter vários erros, mas é uma questão que, em todas as coisas que ela vai fazer, ela pensa. Ela está sempre ligada ali. Então, se você não acredita no que a Bíblia fala, se você não leva a sério o que a Bíblia fala, não perca seu tempo, leve uma vida mais leve, mais tranquila e fala, isso aqui não é para mim. E fale, e em vez de tentar fazer o pior, né, usar essa mesma Bíblia para ser contra os judeus, admita, eu tenho ódio dos judeus. Tome sua posição e lute. É isso. E é isso que as profecias bíblicas falam. Você vai escolher seu lado. Você vai estar do lado de Israel, você vai estar contra Israel. Porque quem julga Israel também, quem decide as punições é Deus. Isso está em todos os profetas. No fim,
E no fim, tanto as profecias judaicas quanto as cristãs diz que Deus irá perdoar todos os pecados de Israel. Então, se você quer falar assim, eu quero ensinar os judeus como serem judeus, ou eu quero ensinar os judeus como eles devem agir, isso não é para você, isso não é entre você e os judeus. O papel que Deus dá ali na Bíblia é de você apoiar ou de você ser contra Israel e o povo judeu. É isso. Tenho falado isso aqui várias vezes porque é o que mais tem na Bíblia, é exatamente isso. É como a relação de Israel com Deus, isso é citado várias vezes no livro de Isaías, em Daniel, nas profecias da Torá, ali, Deus olha para Israel como um filho. Né? O que acontece com essa relação de pai e filho? Não existe conflito nunca? Claro, pode existir conflito sim, muitas vezes há conflito. O filho pode fazer algo que desagrada e o pai é quem vai dar um castigo, uma bronca, né? Mas, ai daqueles que pregam contra o filho. O pai tem ali o filho, ele está discutindo com o filho, ele vai dar uma bronca, ele vai dar uma punição no filho, mas ai do que dizem, tem que ser punido mesmo. O que vai acontecer? Vai trazer o ódio do pai, vai ser colocado como alguém que não é de confiança da família, não vai entrar novamente naquela casa. E é isso que a Bíblia diz, que ocorrerá àqueles que por suas palavras e insinuações, que qualquer tipo de insinuação que seja, pregam ódio contra os judeus, dificultam a vida dos judeus no mundo, atraem ódio contra os judeus, falam coisas que no plano mundial e político dificultam a vitória de Israel, promovem palavras que pervertem a imagem do povo judeu. E pior, tem até os que comemoram, quando o outro lado faz ataques, verdadeiros, sem dúvida alguma, esses são verdadeiros adversários de Jesus de um ponto de vista cristão. Eu li o Novo Testamento todo, várias vezes, estudei parte da teologia católica, uma parte da teologia protestante, adventista, e da Igreja Assembleia de Deus, e algumas outras também, para não ficar só com a minha leitura da Bíblia, ver como, em geral, o povo cristão tem todos os pontos em comuns, todos os pontos que eu estou citando aqui são os pontos que há em comuns entre essas denominações, essas religiões. Do mesmo modo, no sentido oposto, o que acontece? Quando o pai faz algo para punir o filho, e os amigos do filho falam assim, não, o que aconteceu não foi bem assim, não precisa punir ele não, ele é um bom filho e assim por diante. O que acontece? O pai pensa, esses são os amigos do meu filho. É muito simples essa relação toda. E aqui a gente vai fechar, mostrando como a Bíblia, como sistema coerente, está apontando exatamente nessa direção. Que é por isso que o salmista e os profetas dizem, ore pela paz de Israel, ore pela paz de Jerusalém. De Israel, não cita outros lugares, não fala o nome de outro povo ou país, para deixar claro em que sentido essa guerra e a divisão que ela leva tem. Está entendendo? Tudo leva exatamente para a mesma conclusão em todos os sentidos. Você está contra ou a favor de Israel. Seu papel não é julgar Israel. Isso é entre Israel e Deus. E pela última vez eu vou explicar o resultado disso. O resultado dessa entre Deus e Israel como diz ali o próprio Paulo fala, não pensem que Deus esqueceu dos judeus ou abandonou os judeus, porque a salvação vem dos judeus. Deus perdoou os judeus em todos os seus pecados. Então, aquele que tenta culpar Israel, falar dos erros de Israel, ele está querendo ser mais do que Deus. Novamente, é aquele tipo de situação do estelionatário espiritual, do cara que não admite, não, é melhor admitir, essa Bíblia aqui, eu sei mais do que ela, ou não serve para mim, e joga fora, você é uma coisa ou você é outra, não tem meio termo. Você é amigo ou inimigo do povo judeu. A divisão dos povos está aí. Admita realmente que você é. Escolha o seu lado. Isso é muito importante. E entenda tudo isso que eu falei. Todas essas coisas que eu falei, elas estão na Bíblia. E o que acontece? Todas essas afirmações têm respaldo bíblico, literal, e também na hermenêutica bíblica, como um sistema completo. Se você é cristão e não sabe onde estão as referências de tudo que eu falei, procure seu padre, seu pastor, eles vão explicar para vocês, vão mostrar para você, está aqui nesse livro, tal, está em Ezequiel, está em Jeremias, está em Lucas, está em Apocalipse, e vão mostrar onde está. Eu não quis encher de textos bíblicos aqui porque
citações, né, porque eu acho que isso dificulta, faz o vídeo ficar mais desagradável. Mas, como eu falei, tudo que eu disse aqui tem respaldo bíblico, tudo isso está na Bíblia, tudo isso é dentro da teologia e da visão de todos os estudiosos bíblicos, né? Então pergunte para o seu orientador bíblico, né, o seu pastor, o seu teólogo e assim por diante, você vai encontrar lá. Reflita muito bem sobre isso, reflita de que lado que você está, de que lado que você quer estar.